Sabe aquela pergunta que volta e meia todo mundo se faz? O que acontece depois de tudo? Será que a gente é só este corpo, só matéria e pronto? Olha, essa é talvez uma das questões mais antigas e profundas da humanidade. E hoje a gente vai explorar uma resposta bem fascinante para ela. A perspectiva que a doutrina espírita traz sobre a alma e a imortalidade. Para nossa conversa fluir bem, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente parte daquela pergunta essencial. Depois, vamos entender o que seria a alma nessa visão. Aí a gente coloca isso em contraste com a visão materialista, para ficar bem claro. Em seguida, vamos ver quais seriam as provas dessa sobrevivência, o que isso significa para a ideia de justiça e, no final, a gente amarra tudo numa nova perspectiva de vida. Então, vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa com essa questão que move filósofos, cientistas e, bom, todos nós há milênios. É isso. No fundo, é essa pergunta. O que a gente é, além da biologia, da química que forma o nosso corpo? Será que existe uma essência, algo que nos define e que vai além do físico? Ter essa pergunta em mente é o que vai dar sentido a tudo que a gente vai conversar a partir de agora. E para começar a responder essa pergunta, a doutrina espírita apresenta um conceito que é o centro de tudo. E esse conceito é a alma, ou o espírito. A definição é a seguinte: a alma seria o princípio inteligente que existe em nós. Ou seja, ela não é uma consequência do cérebro, tipo um software rodando no hardware. Não. Ela é uma entidade separada que tem a capacidade de pensar e o senso moral e que apenas usa o corpo como um instrumento para se manifestar. Agora, olha que interessante a lógica por trás disso. É um argumento bem direto. Uma pedra não pensa. Um copo d'água não fica refletindo sobre a vida. Se o pensamento fosse uma característica da matéria, como, sei lá, a cor ou o peso, qualquer pedaço de matéria poderia pensar, concorda? Então, a conclusão a que se chega é que o pensamento precisa vir de uma causa que seja ela mesma inteligente. Sabe, um jeito ótimo de entender uma ideia é olhar para o oposto dela. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos colocar lado a lado a visão espírita e a visão materialista. O contraste ajuda a deixar tudo muito mais nítido. E aqui a diferença é gritante, né? De um lado, a visão materialista, o pensamento é só uma função do cérebro e quando a morte chega, pronto, acabou, fim de jogo. Nesse cenário, ser egoísta pode até parecer a coisa mais lógica a se fazer, já que não haveria consequências depois. Já do outro lado, a visão espírita vira tudo de cabeça para baixo. O pensamento vem de uma alma imortal, a morte é só uma passagem e a caridade se torna a base de tudo, porque cada ação nossa vai ecoar pela eternidade. E, se a gente for mais a fundo nessas implicações, a doutrina espírita argumenta que a visão puramente materialista teria consequências morais bem sérias. Ela poderia, por exemplo, dar um aval para o egoísmo, justificar o suicídio como uma simples fuga para o nada e até diminuir o mérito de um gênio, reduzindo tudo a uma boa organização do cérebro. E talvez o ponto mais doído para todo mundo: a dor de perder alguém se tornaria definitiva sem nenhuma esperança de reencontro. Certo, a gente já entendeu o conceito e o contraponto. Agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Tá, mas e as evidências? Existem argumentos que sustentem essa ideia de que a alma sobrevive? Vamos dar uma olhada no que o material de base apresenta sobre isso. A argumentação aqui se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é mais filosófico, aquele que a gente já falou. A inteligência por trás de uma obra de arte ou de uma descoberta científica precisa de uma fonte inteligente e não da matéria por si só. O segundo pilar são os chamados fenômenos de comunicação, como a mediunidade, que seriam a prova de que a alma pode agir sem o corpo. E por último, o que é descrito como a prova material, as aparições, as manifestações visuais, que seriam vistas como uma evidência palpável, sabe, quase física da sobrevivência. Para tentar deixar essa ideia mais concreta, a fonte que a gente analisou usa uma analogia bem forte. Pensa na química. Um dia ela conseguiu provar que a água é feita de hidrogênio e oxigênio, mostrando que são duas coisas diferentes que se unem. A analogia diz que o espiritismo, através desses fenômenos, faria a mesma coisa. Ele conseguiria isolar o espírito da matéria, demonstrando que eles são de fato independentes um do outro. Ok, então se a gente parte do princípio de que a alma sobrevive, isso abre uma porta para uma questão moral gigante. E aí, o que acontece depois? Como é que as nossas ações aqui, agora, impactam essa vida que continua? É aqui que entra o conceito de justiça divina.
O princípio aqui é bem direto, sem rodeios. A situação da alma depois da morte do corpo não seria algo aleatório, não seria uma loteria. Pelo contrário, seria uma consequência direta da nossa conduta moral em vida. O bem que a gente pratica levaria a um estado de felicidade, de paz. Já o mal levaria a um estado de sofrimento, de aprendizado. E a lógica por trás disso parte da premissa de um Deus que é soberanamente justo. Se a gente olha ao redor, aqui na Terra, a gente vê que a justiça nem sempre acontece, né? Muitas vezes, pessoas boas sofrem, enquanto outras, que causam mal, parecem prosperar. Dentro dessa visão, a conclusão é que o acerto de contas, a verdadeira justiça, tem que acontecer em outro plano, depois da morte. Chegando ao final da nossa conversa, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça? Vamos ver como esses pontos todos se conectam para formar uma visão de mundo completa, uma resposta estruturada para as grandes perguntas da vida? Resumindo, o que essa análise nos mostra é que o Espiritismo não se coloca apenas como uma questão de fé cega. Ele se apresenta como uma doutrina que busca oferecer provas. Ele reafirma conceitos clássicos como Deus, alma e imortalidade, mas tenta fazer isso com base em evidências, para poder contrapor os argumentos do materialismo. O objetivo final seria dissipar as dúvidas e reconstruir a fé sobre uma base que se propõe a ser lógica, a fazer sentido. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Deixando de lado qualquer crença pessoal, por um instante vale a pena a gente se perguntar: se a vida não acabasse com a morte do corpo, se cada ato nosso, pequeno ou grande, tivesse uma consequência eterna, como é que isso mudaria a forma como a gente vive os nossos dias, as nossas escolhas, o jeito que a gente trata as pessoas? É uma pergunta para levar com a gente para muito além dessa nossa conversa de hoje.